ciclismo aqui em Palmas tem aumentado muito. Então a gente viu aí na reportagem que o ciclista sugeriu um investimento em campanhas educativas para conscientizar os motoristas a respeitarem a ciclofaixa. Nós vamos voltar com a Aurora Fernandes para continuar falando sobre esse assunto. Aurora, existe alguma previsão da Prefeitura em investimentos nessa área educativa para ver se o motorista consegue respeitar, então, a ciclofaixa? Olha, Paula, por enquanto, não tem nenhuma previsão de investimentos nesse setor, até porque, ano passado, a Prefeitura já realizou várias campanhas educativas nesse sentido. Eu vou conversar com o Odécio Costa, que é diretor da Superintendência de Trânsito. Bom dia, Odécio. Bom dia. Eu queria começar reforçando uma coisa que a Natália já falou na reportagem, que é sobre a multa. Quanto que é a multa para quem é pego desrespeitando a ciclofaixa? A multa hoje ela se encontra no valor de R$ 880 e são 7 pontos na carteira do condutor. Ela é uma multa gravíssima. É uma infração gravíssima, até porque coloca em risco a vida do ciclista. Sim, você coloca em risco a vida do ciclista que está fazendo uma atividade aeróbica, né? E lógico que isso aí vai tumultuar e fazer com que corra em risco o perigo à vida da pessoa. Bom, a gente vê aqui que tem sinalização horizontal, tem placa, tem semáforo, tem todo tipo de orientação, mas ainda assim os motoristas continuam desrespeitando. Na sua opinião, por que isso acontece, Odécio? Olha, esse é o costume dos desrespeitos às leis de trânsito. O condutor brasileiro ele só respeita a lei de trânsito quando dói no bolso. Então, a placa já seria o suficiente. As placas nós temos hoje, ela é composta de placas de sinalização, de regulamentação e de orientação. E ainda temos a pintura, a pintura horizontal, que indica também aos condutores que aquele local é reservado para os ciclistas. Mas mesmo assim as pessoas insistem em desrespeitar o Código de Trânsito. E não é por falta de multa, né? Quantas pessoas foram multadas só no ano passado? Olha, ano passado nós temos 474 infrações que foram lavradas somente no artigo 193, que é a penalização para quem desrespeita a lei de trânsito. Hoje essa ciclofaixa aí, ela só pode ser utilizada pelo condutor em algum horário específico, porque nos finais de semana ao sábado, das 14 horas às 20 horas, no domingo e nos feriados, de 6 às 20 horas, ela é destinada exclusivamente para o ciclista. O condutor não pode utilizar essa via. A Paula tem uma pergunta. Paula, pode falar que eu passo para ele aqui a pergunta. Aurora, será que não seria possível colocar aquele olho de gato na faixa para que o motorista ele desperte a atenção quando passar por cima e ver que alguma coisa está errada e talvez atentar melhor que ali é a ciclofaixa? Odécio, não seria o caso de colocar olho de gato, aquela sinalização sonora, para que quando o motorista passasse, ele se despertasse para que está no lugar errado? Ela existe em toda a Teotônio Segurado, a divisão de faixas de fluxo, todas elas têm o olho de gato, que é o pequenininho. Só que o CTB, ele às vezes ele tem alguma restrição com o tamanho dele. Eu entendi a pergunta dela, ela acha que poderia se colocar aquele maior, que dá maior visibilidade. Porém, aquilo derruba o motociclista. As pessoas acham que aquilo ajuda, você vai ajudar de um lado e prejudicar de outro. Aquilo ali molhado é liso. Motociclista passa aquilo ali em cima, desapercebido, vai cair. Então nós vamos resolver um problema e causar outro. Porém, a solução mesmo é fazer o quê? Igual nós estamos fazendo. Já fizemos ano passado campanhas educativas, nós já fizemos autuações, várias autuações, nós temos câmeras de monitoramento. O que falta? Falta a população, o condutor, nos ajudar e respeitar o Código de Trânsito. Você acha que de repente colocar mais placas, por exemplo, ao longo mesmo do canteiro, não só próximas esquinas, de repente poderia ajudar? Olha, elas estão na medida exata. Tanto que a gente, como eu falei, nós temos as placas de regulamentação e temos placas de orientação. O que falta mesmo é só as pessoas tomarem ciência disso, entendeu? Terem o bom senso, a cidadania e não utilizar que inclusive são poucos dias, né? Pouco horário. Então as pessoas utilizarem o bom senso, né? Como a gente estava conversando antes, os motoristas não respeitam, o que acaba afugentando os ciclistas. O senhor disse que acaba criando um ciclo negativo.
Isso, cria um ciclo, porque é o seguinte, você delimita os horários. Às vezes o condutor está passando e não vê o ciclista fazendo uso daquela faixa. E ele acha que pode usar, e não pode. Ele não pode usar porque ela, nesse horário ela é exclusiva, exclusivamente para uso do ciclista. O condutor ele não pode utilizar nos horários pré-determinados pela sinalização de trânsito, mesmo que não haja ciclista na via. Às vezes não tem o ciclista devido ao horário, ou às vezes o calor, não interessa, não importa. O que é importante é que existe uma regulamentação e a regulamentação ela é para ser seguida. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A lei existe e precisa ser respeitada, né, Paula?